2 Timóteo capítulo 1, versículo de número 5, texto muito conhecido. Pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na tua avó Lóide e na tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Palavras do apóstolo Paulo a Timóteo. Ele está dizendo: eu vi na tua avó, vi na tua mãe uma característica de fé, e eu também estou certo que essa mesma fé, ela está presente em você. Versículo 6. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives. A gente só pode reavivar aquilo que nós já temos. Paulo está dizendo: esse dom, ele habita em você, ele está presente em você, por isso reaviva o dom de Deus que há em ti. E ele novamente repete: o dom está em ti. Eu vi na tua avó, vi na tua mãe, vejo em ti, e agora reaviva o dom de Deus que está em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Outra versão vai dizer: não nos tem dado espírito de medo, mas espírito de coragem, de amor e de moderação. Diga bem forte comigo: coragem, amor e moderação. Pai, esse é o teu povo, essa é a tua igreja reunida aqui nessa noite. Fala conosco, quebra barreiras, fronteiras, sejam elas de ordem física e espiritual, que possamos aqui discernir, Pai, tudo aquilo que tu tens para os nossos corações nessa noite. Fala com cada um de nós, assim nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém, amém. Tome seu assento, corpo sentado, mas a alma de pé, glorificando e exaltando ao nosso Deus. Gente, hoje nós vivemos dias desafiadores e dias difíceis. Se você perguntar em qualquer lugar do planeta ou da cidade de Belém, se alguém tem fé, a primeira coisa que nós temos que definir é o que é fé biblicamente e fé no quê? Porque todo mundo hoje tem algum tipo de fé, algum tipo de crença, alguma coisa que expressa. Todos dizem crer em Deus, dizem acreditar em Deus, um Deus que está presente em algum lugar, que se manifesta de alguma forma, uma energia transcendente que muitas vezes as pessoas não sabem explicar. A maioria diz não ser ateu, todavia não crer no Deus da Bíblia, nem crer no Jesus da Bíblia. E nós vemos aí algumas frases que vão surgindo na cultura, como por exemplo: todos os caminhos levam a Deus. Deus está em todos os lugares, em todas as coisas. Todas as religiões do mundo, elas são na verdade a manifestação do mesmo Deus, e não é bem dessa forma. O nome disso que eu estou citando para vocês é fé subjetiva, fé abstrata. É uma fé que não se define, uma fé onde não há um imperativo, uma doutrina clara, uma ideia, não há um início, um meio, um fim. Uma fé que simplesmente é algo que as pessoas creem pela necessidade que todo ser humano tem de crer em alguma coisa, de depositar a sua fé em algo que vai além de si mesmo. Aí nós vemos várias expressões que aparecem, como por exemplo a expressão espiritista, onde se busca alguma coisa, algum tipo de espírito que venha falar o nosso coração. E de fato existem forças que falam, existem forças transcendentes que falam o coração das pessoas. Mas note que não existe uma ordem, não existe uma coerência. Busca-se qualquer pessoa, se fala qualquer coisa, mas se você perguntar para uma dessas pessoas o que ela crê e acredita, dificilmente ela consegue sistematizar e explicar a experiência de fé que ela tem ao longo da caminhada. A gente tem aí a nova era, esoterismo, cristais, cartas e leitura de mão, por aí vai. Deus está em todos os lugares, Deus pode ser qualquer coisa, apenas não o Deus da Bíblia e o Jesus da Bíblia. É uma fé abstrata, uma fé subjetiva. Existe uma segunda manifestação de fé, que é uma fé mais alinhada com aquilo que nós cremos e confessamos, que é uma fé que se baseia muito hoje na tradição. São pessoas que cresceram na igreja, amam o evangelho de alguma forma, simpatizam com aquilo que nós vivenciamos aqui nesse lugar, já passaram, são filhos de crentes, mas nunca tiveram uma experiência real e verdadeira com Jesus. Vivem uma fé protocolar, uma fé, eu poderia dizer, cerimonial. Amam tudo aquilo que a igreja representa, mas não existe uma essência, algo que faça o coração bater e dar vida a esse tipo de manifestação e a esse tipo de fé. Eu estou pregando isso hoje à noite, numa noite especial do nosso jejum, porque essa semana, não sei se vocês viram, saiu uma pesquisa do Datafolha que chamou a atenção de muita gente. Uma pesquisa que traz os seguintes dados:
31% da população brasileira, pesquisa feita em todo o Brasil, pela pesquisa, 31% da população brasileira é composta de evangélicos que confessam o Senhor Jesus como Salvador. Quase 1/3 da população do Brasil hoje é composta de evangélicos, e pelo que se propõe, prospecta, dentro de 10 a 12 anos, evangélicos serão a maioria no nosso país e no nosso Brasil. Aqui no Pará nós temos uma realidade ainda mais diferente, porque no estado do Pará são 39% de evangélicos. Os católicos, nós não estamos em competição com ninguém, são 42% da população, mas nós aqui em Belém do Pará, onde nasceu a Assembleia de Deus, somos 39% da população brasileira, aonde começou o trabalho dessa grande igreja. Eu digo isso não para que a gente como igreja possa se lisonjear, ou então se colocar num pedestal, mas quando nós olhamos para esses números, primeiro, nós temos que agradecer a Deus pelo trabalho que nasceu nesta terra. Você pode dar um glória a Deus bem forte pelo trabalho feito pela igreja em Belém? Nosso pastor acabou de chegar de Santarém, talvez chegue até o fim do culto, mas eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Samuel também, nosso líder. Os 2 estados mais evangelizados do Brasil, o estado do Amazonas e o estado do Pará. Há um trabalho muito grande da igreja mãe que é feito nessa região. Todavia, 39% de evangélicos, nós começamos a notar o surgimento dos evangélicos praticantes. Aquele que vai para a igreja, aquele que talvez nasceu na igreja, mas não professa a sua fé de maneira viva. É filho de crentes, conhece a palavra, conhece a tradição da igreja, gostam da igreja e gostam de Jesus, mas nunca tiveram uma experiência viva e verdadeira com o Mestre. Está dando para entender o que eu estou pregando aqui nessa noite? É gente que vem no Natal, é gente que vem na época da Páscoa, é gente que pinta e borda, faz o que quer, mas na época de casar, vem para a igreja porque entende que dentro da igreja vai encontrar um bom partido. Deixa eu profetizar sobre a sua vida nessa noite. O melhor de Deus não está lá fora, não está no bar, não está na noitada, está aqui dentro da casa de Deus. O melhor de Deus para a sua vida está aqui dentro. E a gente observa muita coisa hoje, pode parecer antiquado que eu vou pregar e ministrar o seu coração aqui nessa noite, mas hoje a gente vê um fenômeno de gente que só pratica o evangelho. Há uns dias atrás eu estava no supermercado, talvez o casal esteja aqui hoje, como não é Santa Ceia, não vem, e um casal jovem, bonito, me procurou, falou: pastor, deixa eu bater uma foto com o senhor. Bateram uma foto. Nós somos ovelhas suas lá do Templo Central. E eu falei: engraçado, porque é muito difícil, é uma igreja grande, não dá para conhecer todo mundo, mas eu marco muito bem a fisionomia das pessoas. E eu olhei para eles e falei: engraçado, porque eu nunca vi vocês lá no Templo Central. Ele falou: é verdade, pastor, porque a gente só vai dia de Santa Ceia para o Templo Central. Quase que eu olhei para eles e falei: engraçado, porque eu não sabia que tinha crente que só ia em dia de Santa Ceia para a igreja, mas está virando tradição. É aquele evangelho praticante que a gente vê ao longo da vida, mas que não tem essa essência verdadeira na presença do Senhor. Quer ver um outro exemplo, que hoje está muito comum? Artistas que aceitam a Jesus. Não é uma crítica, é uma constatação. Mas o cara vai para a igreja, tira foto na igreja, toma Santa Ceia na igreja, canta na igreja, levanta a mão na igreja, mas quarta-feira está no pagode, quinta-feira está na rave, no outro dia está bebendo na mesa de bar. Está chegando o carnaval aqui, vai tomar Santa Ceia na igreja, mas vai marchar na Sapucaí. Esse não é o evangelho que nós pregamos. Haverá uma diferença entre quem serve a Deus e não serve a Deus. Está comum isso. A gente começa a ver algumas coisas que aparecem. É um evangelho que aparece por quem pratica, mas não vive a essência daquilo que a Bíblia prega e a Bíblia a ensina para cada um de nós. Chega na época do casamento, aí o cara chega para viver dentro da igreja, para estar conosco. Quando Jesus quer ser dono de toda a tua vida, Ele quer ser dono de tudo que você tem. O propósito e a visão, Deus tem o melhor para você, para o seu casamento, para o seu futuro, para a sua casa. Mas não adianta buscar o que Deus tem só na hora que nós precisamos. É tipo a história do irmãozinho zeloso. O pastor Samuel já contou aqui a história do irmão zeloso, mas vou contar, senador, a história. Conta a história que o irmãozinho muito zeloso, gostava da igreja, ele não conseguia casar. E aí ele arranjou um relacionamento debaixo da bênção de Deus, noivou, casou. E aí depois da festa ele veio para a igreja, aí todo mundo olhando para ele, celebrando que ele tinha casado.
E aí deram a oportunidade dele contar o testemunho. E aí o irmãozinho pegou o microfone e falou: pastor, olha como Deus é fiel. Eu não tinha nenhuma pessoa para me relacionar, era o patinho feio da igreja. Ninguém queria estar perto de mim, mas Jesus estava comigo, pastor. E aí conheci uma pessoa, de repente as coisas foram se alinhando, a gente foi gostando um do outro, porque Jesus estava comigo, pastor. E aí eu senti que era hora de namorar, fui lá, pedi ela em namoro e Jesus estava comigo, pastor. Senti hora de noivar, nós casamos e Jesus estava comigo, pastor. Nós fizemos a festa de celebração, vieram amigos, parentes, tudo que é lugar, e Jesus estava comigo, pastor. E aí, pastor, chegou a hora depois do casamento, da noite de núpcias, quando eu peguei a minha esposa no braço, e quando nós íamos entrar no leito, eu falei para o anjo: anjo, tu fica aqui que agora eu cuido disso aqui sozinho, e não é dessa forma que funciona. Escute, Jesus quer cuidar de toda a sua vida, Ele cuida do início, Ele cuida do meio, Ele cuida do fim, e nós temos que ter esse tipo de consciência, senão a nossa fé fica uma fé que nós praticamos ao longo do caminho, mas Ele quer cuidar de todas as coisas. Posso falar um pouco mais aqui nessa noite? Diga amém se eu posso falar um pouquinho mais. Festa de casamento, segura essa aí que eu vou jogar hoje, porque eu sou pastor e gosto de fazer casamento. Lá em São José dos Campos eu fazia muito casamento, mas hoje nós estamos chegando num ponto que quando chega o script do casamento, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu tenho que ler o script do casamento, porque parece que até meia-noite o casamento é de crente. Bate meia-noite, muda a cara, muda a música, muda o estilo do casamento. Deus está aqui nesse lugar, mexendo. A gente tem que trazer esse tipo de coisa para o nosso debate, sabe? Por quê? Porque senão nós corremos o risco de viver uma fé que se professa por fora, mas nós não vivemos por dentro. Eu fico olhando crianças sendo apresentadas. Hoje de manhã nós apresentamos aqui uma criança. E quando a gente traz a criança, a noção que nós temos é de que nós apresentamos e oferecemos a Deus a oração, essa criança. Senhor, abençoa o meu filho. Não é isso que todo pai ora? Senhor, que ele ame a tua casa, que ele ame a tua palavra, que ele ame os teus preceitos. Mas eu vou pedir ao pastor Samuel que ao invés da gente apresentar o filho, a gente apresente o pai também, porque para que o filho possa amar a casa de Deus, possa amar a igreja, possa amar o evangelho, o pai tem que dizer no seu subconsciente: eu vou trazer esse filho para a igreja, eu vou trazer ele para o congresso, eu vou trazer ele para o acampamento, vou levar ele para a célula, vou ser exemplo dentro de casa do que é ser um pai correto, vou vir para a escola dominical, porque não existe passe de mágica para criar filhos. Ou nós vivemos uma confissão pessoal, ou a fé que nós vivemos é da boca para fora. E o último nível de fé é a fé que eu poderia dizer que é a fé que se transfere, que é a fé pessoal. Diga bem forte: essa é a minha fé nessa noite. É a única fé verdadeira que aqui Paulo viu em 2 Timóteo capítulo 1. E Paulo está dizendo: Timóteo, eu estou vendo em você características de uma fé sincera, de uma fé sem fingimento. Primeiro, essa fé habitava na tua avó, essa fé agora habitou na tua mãe, e eu vejo que o ciclo da fé continua andando, e eu tenho certeza e convicção que elas transferiram a fé, e agora a fé habita em você, porque a única fé que se transfere é a fé pessoal. Eu não posso esperar que os meus filhos tenham uma fé ardente, cheia da presença de Deus, se a minha fé é fria na presença do Senhor. Eu não posso ter a expectativa de que Deus vai fazer maravilhas no futuro dos meus filhos, que eles serão adoradores, que eles vão ler a Bíblia, que serão uma bênção na casa de Deus, se eu como pai e mãe não sou o primeiro a adorar e engrandecer o nome do nosso Deus, porque a única fé que se transfere é a fé pessoal que eu tenho. Por isso Paulo está dizendo: a avó Lloyd tinha esse tipo de fé, era adoradora, era engajada, servia a Deus com alegria, fazia o melhor que tinha, e agora a filha dela não conseguiu ir para outro caminho, agora Eunice manifestou a mesma qualidade de fé, e Paulo está dizendo: eu vejo em você o mesmo tipo de fé que eu vi na tua avó, vi na tua mãe, agora estou certo que também habita dentro de você, porque esse é o único tipo de fé que nós transferimos. Nós estamos aqui orando durante 21 dias, porque nós estamos pedindo: Senhor, nós queremos uma manifestação pessoal, não é abstrata, não é cerimonial. Nós queremos viver esse evangelho de corpo e alma, para que ele seja transferido para os nossos filhos e netos, e eles tenham a mesma fé que nós temos na casa do Senhor. Porque não é a fé que eu professo, é a fé que eu vivo perante o Senhor. É a fé que eu vivo. Eu me choco com isso de vez em quando, porque como pastor, escute isso com muita atenção, a única manifestação de fé que eu posso passar para a igreja é a manifestação de fé que eu vivo. Eu não posso esperar que a igreja seja uma igreja que ore, se eu, pastor, não oro.
Eu não posso esperar que a igreja seja uma igreja livre, desatada, envolvida na adoração, se na hora da adoração eu estou aqui igual uma estátua, não me mexo, não aplauso, não mergulho naquilo que Deus fez. Eu não posso esperar isso da igreja. Eu não posso esperar que a igreja se engaje no jejum, se isso não move o meu coração, a minha vida. E a mesma coisa acontece dentro do lar. Nossos filhos e nossos netos só terão a fé que nós praticamos e praticamos dentro do nosso lar. Essa é a fé que se transfere. Essa é a fé que nós colocamos para frente. Ah, pastor, estou precisando de oração. Vou procurar uma irmã de oração numa reunião. Vá lá, procure. Mas em última instância, teus filhos precisam te ver aqui 6 da manhã, jejuando, participando conosco, para entender o que acontece, para que você transfira esse perfil e esse caráter de oração na vida deles. Quer que o seu filho ame a Deus? Ame a Deus de todo o seu coração, na frente dele. Quer que ele seja um adorador de todo o coração na presença dele. Quer que ele ore de joelhos, entenda aonde eu e você buscamos as respostas. Ore e traga ele para oração, venha junto com ele. Quer que ele colha no futuro bênçãos que nem ele espera. Comece agora a semear sobre a vida dele, faça dele um semeador na casa de Deus. E eu garanto para você que haverá uma colheita sem precedente na sua vida e na vida dele, porque nós só transferimos a fé original que nós vivemos e passamos dentro da nossa casa. A fé verdadeira, gente, não precisa ser motivada para responder. Quem tem fé verdadeira, quem é adorador, quem ora, eu não preciso chegar assim, olha, dê um glória a Deus, dê aleluia, participe, se engaje na igreja. Eu não preciso pedir para alguém dar aleluia que tem uma fé verdadeira, para alguém ser ofertante que tem uma fé verdadeira, para que seja adorador que tem uma fé verdadeira, porque vem naturalmente aquilo que está no nosso coração. Vem naturalmente. Nossos filhos e nossos netos terão a mesma fé que nós temos, servirão a Deus com alegria na Assembleia de Deus. Esse é o tipo de fé que é contagiosa. Esse é o tipo de fé que pega, que se transfere. Quer ter fé? Se cerque de gente cheia de fé. Pastor, estou passando um momento difícil da minha vida, eu preciso respirar na fé. Você já começou bem, você está acertado na direita, na esquerda, na frente, na trás, por gente que tem fé. Você veio no lugar certo nessa noite, por se cercar de gente de fé. Eu como pastor, vou levar lá para o pastor pregar e inculcar a sabedoria na sua vida. Eu posso ativar a fé. Agora, transferir fé é feito dentro de casa. A transferência da fé é feita por essa vivência de fé verdadeira que nós temos aqui, e é o que nós estamos orando aqui ao longo desses 21 dias. O bom ditado diz que o exemplo, que a teoria e as palavras inspiram, mas o exemplo ele arrasta. É vir para a igreja orando, nossos filhos vão começar a orar também. É vir para a igreja adorar, se sacrificar na presença de Deus. Nossos filhos vão começar a dizer, eu não preciso nem sentir. Pastor, não estou sentindo a presença de Deus. Nem eu sinto de vez em quando a presença, mas eu estou dizendo na frente dos meus filhos, eu quero que essa experiência seja viva, que o Espírito de Deus tome conta da minha vida, que algo diferente aconteça, e eu vou transferindo essa experiência de fé para cada um deles. Eu vou transferindo. Nós estamos vivendo aqui, gente, dias, eu diria assim, empolgantes. E é perigoso vir para a igreja nessa época, porque esse tipo de fé, ele pega em nome de Jesus. Diga para o seu vizinho, esse tipo de fé, esse tipo de atmosfera, ele pega. A adoração pega, a oração pega, a gratidão a Deus pega. A gente vem para a igreja sem vontade nenhuma de levantar a mão, de expressar gratidão, até chegar nesse lugar e ver o que Deus está fazendo na atmosfera desse lugar. A gente vai se inspirando, vai se fortalecendo, vai crescendo perante a presença de Deus, porque a atmosfera num lugar como esse, gente, pega. A fé pessoal, a única manifestação de fé que nós transferimos para frente é a fé que nós vivemos, não é a fé que nós às vezes declaramos com a nossa boca. Então fé é algo imprescindível. A Bíblia diz que sem fé, Hebreus capítulo 11 versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível receber cura se não tiver fé. É impossível ter provisão se não tiver fé. É impossível ser tomado pela alegria se não tiver fé. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Parece a igreja Assembleia de Deus em Belém ao longo desse período, orando, jejuando, sacrificando perante Deus. Ele é galardoador daqueles que o buscam.